Fala, Eric, Dudu, vocês aí que comandam o canal Vascaínos em Portugal Oficial. Estou passando aqui para mandar um grande abraço para vocês, tá? Agradecer pelo carinho, obrigado mesmo. E continue firme aí torcendo pro nosso Vascão, beleza? Valeu, meu camarada, forte abraço para vocês. Saudações vascaínas, isso, você que está no seu maravilhoso combo, entendeu? Terço Rivotril, entendeu? E a bebida mais alcoólica pesada que você consiga para esse jogo. Bem-vindo! Não tem jeito, né? Depois de uma entrada de vídeo como essa do nosso ídolo Pedrinho, Não, se o homem convocou e tu não vai assistir o vídeo até o final, tá doido. tu tem obrigação de ficar até o final. Pode tirar essa camisa do Flamengo que tá por baixo aí, porque E antes de iniciarmos o vídeo, queremos agradecer você, Pedrinho, por todo o carinho, por esse vídeo incrível que me deixou muito feliz. Eu tava só tremendo, eu não sei ficar feliz porque a minha perna não parou tremenda. Quando chegou o vídeo pra mim, eu falei, pô, por mais que a gente tenha esse carinho, né? Não só por você, né? Mas sim pela entidade Vasco da Gama, a gente fica, cara, ter contato com o ídolo é muito importante, né? Não, curiosamente, assim, muito por acidente. O nome do meu filho é Pedro, mas é muito por coincidência. É muito assim, por... muito bobeira, assim. Deus age misteriosamente, né, mesmo? Só foi Pedro porque não dava pra botar Edmundo, que a mãe ia concordar. Senão... Mas vamos lá, você quer saber do pré-jogo, você quer saber do jogo contra o Ituano, então a gente vai falar sobre isso. Notícias importantíssimas. Você já está ciente, mais do que ciente, de que o julgamento foi adiado para data indefinida, né? Não sei se eles estão igual a gente, né? Sem dormir, preocupado todos os dias. A gente Não, só meu fala líder, disso. detalhe, a questão toda é porque isso poderia ser evitado. Diversas situações. Vasco está indo para o jogo final, precisando pelo menos empatar. Eu volto a dizer o que eu disse no último jogo. Se você não está preocupado com a frase o Vasco só depende do Vasco, você começou a torcer, deve ter 5 rodadas. Não tem jeito. Só pensar que o Vasco já era para estar tranquilaço indo para esse jogo, sem saber o que nem chuteira ia levar. Não, a gente já estava tranquilo, né? Mas agora foi o impasse da semana, todo mundo só fala disso. Não podemos a esquecer gente só de fala Carlos disso. Brasil, que é o maior responsável por esse elenco medíocre. Não podemos deixar de falar o nome dele, né? Porque a gente falou o campeonato todo, então a gente vai falar de novo. Por culpa sua. Exato. Não só sua, mas 99% é sua. Eles salgados estão aqui, porque disputando. eles fizeram esse time pra gente chegar até Só onde. que vem a questão, você pode estar falando assim, mas era para ter tido julgamento, se tivesse tido julgamento, não teria sido isso. Eu vou te explicar o porquê que não teve julgamento. São dois fatores importantíssimos. Ponto 1, presidente da CBF. Presidente da CBF, mas aí só porque o cara é baiano, preconceito com o Nordeste. Nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Principalmente, Porque quem era o presidente? Se o presidente da CBF ele era presidente do que mesmo? ele era presidente do quê? Da Federação Baiana de Futebol. Baiano? Ele torce pro Bahia? Não é nem questão de torcer pro Bahia, porque às vezes ele pode torcer pro Vitória. A questão toda é, mas o Vasco vai jogar contra o Ituano e o Bahia contra o CRB, precisando ganhar. E o treinador do CRB saiu. Na última rodada o homem Faltando na saiu. última rodada saiu. E fontes internas afirmam que ele saiu porque a CBF estava tentando coagi-lo a entrar com o time misto. Estão boicotando. Para favorecer o Bahia. Aí você deve estar pensando, então foi só por conta do presidente da CBF. Não. Você lembra do Juninho Paulista? Ídolo do Mercosul, Vasco. botou a Mercosul no bolso, lembra? Então, ele é coordenador de futebol da CBF. Só porque ele é coordenador de futebol da CBF, cara, é vascaíno, não é não? Revelado pelo Ituano, ex-presidente do Ituano. Foi responsável por colocar o Ituano de volta no Campeonato Paulista na Mas Série A. sabe qual é o grande problema? A falta de moral que o Vasco tem é absurda. Todo mundo contra o Vasco não faz nada. A gente não viu o Vasco dar pancada, né? Vou falar pancada. E o Vasco tem um departamento, e o pior de tudo, que o Vasco tem um departamento jurídico incrível. Tem profissionais incríveis que batalham pra caramba, são bons pra caramba. E o Vasco não ganha nada. A questão não ganha nada na justiça. Não, a questão não é ganhar na justiça, a questão é que não estão deixando sequer o Vasco disputar na justiça. O Vasco ia pra licitação do Maracanã pra ganhar. Suspenderam a licitação porque o Rogério Pacheco, flamenguista, esse aqui, flamenguista, entendeu? Conselheiro ali da CBF ali, não é do CBF, perdão, mas é do... Só que tem foto dele e o filho dele que do Flamengo no Maracanã, que absurdo. Ele é conselheiro do TCS, se não me engano. Que é mulambo. Falou que, melhor suspender, né? Porque mas uma pessoa só falar e todo mundo acatar é muito estranho. Aí não? tem um julgamento contra o esporte. Cadê a moral do Vasco? Aí simplesmente adia, porque pode mexer na tabela. Os interessados são quem? Bahia e Ituano. Juninho Paulista, coordenador de futebol da CBF, ex-presidente do Ituano. Presidente da CBF,
ex-presidente da Confederação Baiana de Futebol. Total interesse que o Ituano e o Bahia subam. Total interesse da CBF. Mas me explica uma coisa. Como o Ceará já foi julgado há semanas, o Vasco não conseguiu, tá tudo dando errado. Estão alegando que o jogo do Vasco pode interferir na tabela, porque o Ituano iria para jogo sem chance de subir. Agora a questão toda é, nem é questão de ir para jogo sem chance de subir. Porque se o Vasco tem 61, o Ituano vence e o Bahia não, o Ituano tira o Bahia. Sim. Mas aí o Homero da Confederação Baiana de Futebol, né, amigão? É total. E agora já sabemos, 99% de chance do Bahia ganhar esse jogo que foi armado. Se tirar o treinador, colocar alguém que aceite entrar com um time misto na última rodada. Se tirar o cara que não ia botar, alguém entrou. Vai mandar o Maurício lá para resolver o problema. Vai botar o Emílio Faro fazendo o estágio na última rodada do CRB. Com certeza vai ganhar. Certo, vai sim. E o Vasco só depende dele. Temos visto muitos treinamentos do Vasco, o Vasco está todo mundo motivado, todo mundo unido, todo mundo só fala disso, mas é o que nós sempre falamos, né? A preocupação vem cada vez maior por conta disso, mas agora... O Vasco está indo sem o Edmar, que então, assim, tá reforço muito longe, deixa eu falar mais um longe, tá longe de ser um lateral decente, só que aquela questão, é ruim? Muito. Sabe marcar? Um pouco. Quem entra no lugar dele sabe marcar? Não. Então, isso preocupa. Porém, capaz de entrar com 3 zagueiros. A gente tava falando sobre o 4-4-2, bola no mato, porrada e bomba. não entendeu? Literalmente é isso. Tem no nosso stories lá no... na nosso short. Tem Rios, que a gente nosso short, nosso Rios tem um short aqui no próprio YouTube. Entendeu? Cara, é muito simples. O time dos caras é rápido. É o melhor time do retorno. Disparado. Entendeu? Conquistou, se não me engano, 37 pontos no retorno. O ataque dos caras estão metendo gol, estão chegando e nossa zaga é uma das piores agora. Um dos principais jogadores do time deles é nosso, que é o Vinícius Paiva, e não vai jogar. Foi responsável, inclusive, pela assistência do segundo gol, do outra partida que ganhou teve gol dele. Por quê? Porque ele pertence ao Vasco e tem uma multa de 1 milhão que o Ituano tem que pagar para que libere o jogador. O Ituano abriu mão dessa multa, assim como abriu mão do Gabriel Elias quando jogaram contra o Palmeiras no Paulistão. Então, pode ser que seja um reforço. Pode ser que seja um reforço, entendeu? Mas o ataque dos caras é eficiente, o time dos caras está eficiente e tem todo mundo jogando contra. O hábito, o Wilton Pereira, botaram Sampaio, o mais sacana, que já sacaneou a gente várias vezes. Daqui a pouco vamos botar o Barício do Amaral pra ficar no VAR. Só não sei qual pior, se botasse o Daron, eu acho que ficaria ainda pior ainda, se eu botar ele como juiz e o Daron como bandeirinha ou o VAR. Pra mim, você tem que botar o VAR ou o Barício do Amaral, que é pra prejudicar de vez, que é pra ter soco na cara e o cara fala assim, eu acho que foi lance comum. Acho que é melhor trazer o Wright. Não teve. Não, Wright. Traz o Wright. Tá maluco, se jogar contra alguém de vermelho e preto contra o Wright é loucura. loucura. Não, mas o principal é esse pré-jogo, né? Tá sendo um pré-jogo, acho que pior do que a gente pensou em fazer até hoje. Muito, eu não sonhei nem porque é o pesadelo. Eu sonhei em estar fazendo um pré-jogo que eu tinha que me preocupar com o Ituano. Mas em relação ao que o Pedrinho falou no início do jogo, estamos aqui trazendo notícia do Vascão para vocês. Torcendo pelo Vasco. Torcendo pelo Vasco, sempre um coração na ponta da chuteira, literalmente. É o que a gente espera do jogador nesse jogo. E vamos falar agora da escalação, né, cara? Eu acho que o Vasco, assim, eu acho não, pra mim... Tem que jogar com arma, com o Vasco bem fechado. O Vasco tem que jogar no 4-4-2, esquece 4-3-3. Esquece 4-3-3. Empate é nosso, não inventa, não queira inventar, irmão. Eu tiraria, eu volto a dizer, você vai me julgar que você tá vendo aí, até porque eu tô me julgando também falando. Eu botaria o Quinteiro no lugar do Bosa. O Bosa entregou diversos jogos importantes, ele é desatento e o Quinteiro é maluco. A gente precisa de um cara maluco, a gente precisa de um retardado. Então, vou botar agora o teu pé no chão. Se ele der uma porrada no cara com o início de jogo e for expulso, eu não vou ver mais o jogo. Mas ele ainda não tomou, tem condições. Ele não foi expulso no início de jogo, é um retardado. Que, tipo você não viu que ele foi suspenso, estando no banco? Ele tomou 3 cartões amarelos estando no banco. Esquece que ele tá suspenso. Esqueci esse detalhe, ele tá suspenso. É o desespero do vascaíno, rapaziada. Ele tá suspenso. Entendeu? Tu imagina o cara em campo, se ele é suspenso, estando no banco. O Vasco já tem 2 desfalques importantes. É que ele já queria férias, Ele já viu que tá no final de contrato. O Vasco ainda tem 2 desfalques importantíssimos por conta do adiamento do julgamento contra o Sport. O Raniel e o Luiz Henrique estão aptos a jogo. Então o Vasco ainda sofre com esse mal ainda, com esse temor de talvez ter o Luiz Henrique entrando. Eu ainda acho que o cara do Twitter falou uma parada que é verdade. Eu acho que prefiro o Raniel entrando em campo, porque no segundo tempo o Vasco está pressionado mentalmente, psicologicamente, precisa de um atacante que viva no mundo da lua. Ele tem que estar no universo paralelo dele, que é para render.
O Raniel fez o gol da redenção dele, pô. E aí, galera? Esse é o nosso vídeo Esse é o vídeo de hoje. Um vídeo mais descontraído, porém passo mais a passo. preocupado Passo do que mais descontraído, mas a gente tá tentando passar o que a gente tá sentindo pra vocês, da maneira que a gente tá sentindo, né? Nós esperamos do fundo dos nossos corações que o próximo vídeo, que é o pós-jogo, seja menos tenso, entendeu? Até porque, como diz o Casimiro, se o Vasco ganhar, não sei, se o Vasco empatar, fico puto, mas aliviado, se o Vasco perder, eu vou sumir até novembro do ano que vem. Entendeu? Complicado, né, Eu cara? vou entrar no bolso, eu vou A sei gente lá. conversa com vários vascaínos e todo mundo fala a mesma coisa. A gente acredita no Vasco e etc, mas o Vasco não acredita no próprio Vasco. O Vasco não acredita no Vasco. Isso que é o que mais preocupa a gente, né? Mas Você tá aí, você vai acreditar, você vai confiar com a gente, você vai acompanhar isso daí, você vai comentar aqui no final do jogo de novo, você vai voltar nesse vídeo para comentar falando assim, deu certo, Eric, obrigado por ter falado do Daniel. É isso. Tamo junto. saudações, Saudações, galera. vascaínos.